Mas vamos que vamos, pessoal. Espero aí que vocês todos sejam muito bem-vindos. Marcos, muito obrigado por essa companhia, por essa aula de hoje aí. Tamo Me junto. desculpe estar invadindo aí sua casa, seu espaço, Não, tá tá? tranquilo. Mas tenha certeza que é com um propósito muito bom e muito importante, tá? Então vamos aqui, deixa eu começar de novo, tá? Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui com vocês, respirando, falando, tá? Mas infelizmente também estou aguardando o resultado aí de talvez um possível Covid. Eu fiquei com um mal-estar, indisposição, a cefaleia, enfim, trabalho com paciente Covid e talvez isso aconteça. Espero que não. Mas no momento me encontro bem, me encontro bem, tá? Mas ao mesmo tempo eu gostaria de aproveitar e mandar um abraço para a família, tá? Meus pêsames ao nosso colega Alisson Fabrício, que trabalha na unidade básica lá em é, 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 Cajazeiras, tá? E aí, infelizmente, faleceu por conta desse vírus, né, maldito, tá? E pedir a Deus que possa fortalecer o nosso amigo brasileiro, enfermeiro também, que encontra-se há alguns meses já internado, traqueostomizado, mas eu tenho certeza que ele vai sair dessa, estamos juntos nessa aí, meu irmão, tá? E todos aqueles que estão prestando atendimento e solidariedade a você, aos seus familiares, forte abraço mesmo, tá? E doutor William que trabalhou no SAMU, enfim, já trabalhou em vários hospitais aí, estava agora na ProHope, conseguiu sair e vencer o Covid até o momento, está em reabilitação. William, Então, isso aí é grande muito, William. muito importante, tá? A gente falar sobre isso, porque a gente precisa, antes de mais nada, valorizar os nossos colegas, porque quando eu faço isso, eu me valorizo automaticamente, porque a ideia é exatamente essa. A enfermagem nunca foi só, a enfermagem sempre foi coletiva e sempre será coletiva, tá? Então, convido a todos e possa imaginar que a partir de agora as coisas precisam ser diferentes na nossa classe e serão diferentes, tá? O que passou, passou. O importante vai ser daqui para frente, daqui para frente. Tenha certeza que realmente a enfermagem tem um futuro promissor, mas essa mudança, com certeza, depende de cada um de nós, tá? Nos pequenos detalhes, seja na passagem de plantão lá no trabalho, seja às vezes em casa, na rua, enfim. Antes de ser profissional de saúde, somos seres humanos, tá? Somos de carne e osso, não somos super-heróis, como muitos dizem, tá? A sociedade, o senso comum. Mas aproveita e deixa o meu recado também para os políticos, tá? Vamos deixar as palmas para o senso comum e para os políticos. Gostaríamos que eles pudessem realmente aprovar as nossas 30 horas, tá? Enfim, leis que estão lá engavetadas. O E piso. isso é importante, isso que eles têm que fazer, porque afinal de contas foram nós que colocamos, né? Que foi colocado lá, enfim. Né? No momento nem agora para falar sobre política, mas de vez em quando eu vou falar sobre isso, porque é minha meta, é meu objetivo é falar sobre a enfermagem politizada. A enfermagem coletiva, a enfermagem é por amor, é com amor, a enfermagem é ciência, tá? E a enfermagem agora, mais do que nunca, precisa sim ser politizada, porque senão nós não poderemos construir nada no futuro, tá? Precisamos sim de uma bancada lá na frente, tá? Precisamos sim de representantes nossos, então você se tem alguém de confiança, tá? Comece a sondar e aí tente motivar, ou até vocês que estão aqui nessa live. E é isso, enfim, eu não vou ficar por aqui, porque o tema hoje é diferente, é outro. Vamos falar sobre paciente Covid, intubação de paciente Covid. Eu acho que o tema é muito oportuno e interessante para que a gente possa explorar, né? Já que estamos com o nosso professor aí, Marcos, tá? O Marcos é uma Vamos pessoa nessa. super querida, super conhecida, tá? No meio acadêmico, na prática de uma forma geral, tá? Vasta experiência com paciente crítico, trabalha no UPS, né? Trabalha em hospital público, já trabalhou em hospital privado, enfim, ele consegue ter a noção do que está acontecendo tanto em uma rede pública quanto na rede privada. E isso é bom para a gente, porque a gente não precisa estar pensando de forma unilateral, tem que ter essa equalização para que possa até aqui agora trazendo o que há de bom para vocês. Então, eu peço que vocês possam aí anotando as perguntas de vocês, se vocês puderem ter uma interrogação aí na frente de vocês, vocês vão clicar e essa pergunta vai ser direcionada aí para a pessoa certa. E é isso. Mas eu gostaria também de fazer uma pergunta super simples e básica para vocês. Eu gostaria que ficasse na cabeça e na mente de cada um de vocês. Por que vocês resolveram fazer enfermagem? O que vocês esperam para daqui 5 anos, os próximos 5 anos, tá?
Então, assim, são perguntas poderosas que a gente precisa, às vezes, fazer uma reflexão para saber se eu estou no caminho certo ou não, tá? E o que é que eu tenho feito para poder mudar a minha história? Será que eu estou contribuindo de verdade? Estou realmente contribuindo de forma positiva para com a minha classe? Gente, não permitam que ninguém fale mal da enfermagem. Porque quando isso acontece, você está falando de você mesmo, tá? Mas sem muitas queixas, já que nós temos várias mazelas, mas iremos contar várias histórias em várias outras lives, tá? Já tivemos aqui falando sobre EPI, o SAMU já teve, né, através de um colega nosso falando sobre a abordagem do SAMU, o psicólogo teve aqui também, um educador físico, tá? Tive aqui até uma live muito interessante, internacional com Faíla, falando sobre perspectiva futura na enfermagem pós-pandemia. Enfim, teremos outros encontros também, a exemplo do próximo semana que vem com Almerinda Lued, vai falar sobre paciente, segurança do paciente, ela é autoridade nisso, segurança do paciente e da nossa equipe também, né? Pois Muito é. E importante. aí falaremos também com o sindicato próxima semana para tentar trazer algumas coisas aqui de atualização e da própria valorização, gente. Nós precisamos sim valorizar nossas entidades de classes, tá? Isso é importante, porque nós não temos a quem recorrer. Só que elas também não podem tudo, elas não conseguem fazer tudo. Por isso que eu convido a todos a começar a pensar em uma enfermagem politizada, porque o futuro nos pertence, tá? Então, Marcos, muito obrigado, querido. Seja muito, muito, muito bem-vindo mesmo, tá? O tema realmente é interessante. Muita gente tem me perguntado, Roberto, o que eu devo fazer? Para onde é que eu vou? Lá não tem protocolo, mas um fala, em um plantão é um flash, no outro é outro flash, depende muito do plantonista. Como é que a gente pode tentar minimizar esse sofrimento? Gente, primeira coisa é não se contaminar e evitar que você leve essa contaminação para com o seu próximo, para com o seu colega e pior, para que você não leve para seus familiares. Então, é um dos nossos objetivos, tá? E é isso, né? Marcos está aqui, Marcos é professor de urgência e emergência, trabalha com paciente grave, com UTI, tem uma vasta experiência. Eu gostaria que se Marcos pudesse também estar complementando em alguma coisa, ele pode estar complementando. E assim que ele Pronto. fizer né, uma apresentação em breve, eu vou fazer uma pergunta super simples para ele, mas eu acho que vai ser realmente muito importante. Eu gostaria que vocês todos ficassem atentos aos detalhes. Né? Falaremos sobre farmacocinética, farmacodinâmica, tá? Então, assim, o que a gente poderia tentar adotar dentro dos protocolos internacionais, né? Então, assim, buscando esse empoderamento para com a nossa classe, nós, eu, você, juntos somos a enfermagem empoderada, acreditem. E é isso aí. Marcos, seja muito bem-vindo, querido. E aí? Bora. Deixa agora com você aí. Deixa comigo. Deixa comigo. Tá na hora de eu começar a falar também um pouco. É. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Marcos Dória, sou enfermeiro, né? Hoje trabalho no Estamina de Faria, em Lauro de Freitas. Trabalho também no HU, Hospital Universitário, aqui em Sergipe. Eu estou em Sergipe, ó. Estou em Aracaju agora. Né? Então você não está em Salvador, você está em Sergipe, Não, né? estou em Aracaju. E sou instrutor do ACLS BLS, pela American Heart. E trabalhei 10 anos no SAMU de Salvador, né? E outros hospitais particulares. E por conta disso a gente vem adquirindo experiência, né? E exatamente para poder estar aqui conversando com vocês. A ideia hoje é falar exatamente sobre a parte de intubação, né? E uma colocação interessante da colega, qual foi a sua pergunta, Roberto? Existe uma diferença entre a rede pública e a rede privada. Alguém comentou aí. Né? E eu acho que não deveria existir. Né? Muito pelo contrário. O Estado em si tem um poder maior financeiro, tem condições de poder abarcar a necessidade dos pacientes, até porque é uma obrigação do Estado. Né? Um direito da pessoa. Então, deveria ser o contrário. Deveria ser o poder maior do hospital público do hospital privado. A gente sabe que não é isso que acontece, mas deveria ser. Mande lá a pergunta, Mande. Perfeito, Marcos. Sua observação é muito pertinente você falar sobre isso, porque a gente às vezes fica confuso, né? Porque o mesmo colega que trabalha no Aliança é o mesmo colega que trabalha também no HGE, né? Ou que trabalha lá no OSID, ou enfim.
e que trabalha na unidade pública também. Isso. E aí ele assim, ele sente às vezes um baque, né, uma oscilação de protocolos ou alguma coisa do tipo, tá? Então eu peço a vocês agora que possam mandar aí coraçãozinhos, possam também mandar um direct para seus contatos lá, tá, gente? Porque estamos aqui na rede de Marcos, aproveito e peço que vocês continuem com o Marcos aí, é uma pessoa realmente que tem muito, muito a acrescentar. E aí eu vou começar com você, Marcos, fazendo uma pergunta super simples, tá? Super simples, tá? Então vamos imaginar aqui um paciente que deu entrada, seu João. Seu João tem 59 anos, é um paciente que deu entrada em unidade de pronto atendimento, tá? Com indisposição, mal-estar geral, cefaleia, história de mais de 5 episódios de diarreia, uma insuficiência respiratória, inquietação, não sabe explicar direito se tem um quadro de alergia ou comorbidades, enfim. Quem levou ele para essa unidade de pronto atendimento foi um vizinho. E aí ele dá entrada lá naquela unidade de pronto atendimento, tá? E aí ele tá lá. E aí quem tá lá? O enfermeiro, tá? Como sempre, tá? Lá na linha de frente, classificação de risco, devidamente paramentado, recebendo o paciente, tá? Aí é colocado logo uma classificação importante para esse doente, porque a gente não pode, né? Jamais, nunca, por favor, não coloque esse paciente no verde, não mande aguardar lá fora, pelo amor de Deus. Bota esse paciente para dentro, é um paciente, até que se prove o contrário, um paciente potencialmente gravíssimo. E aí esse paciente foi encaminhado por uma grande expertise dessa enfermeira para a sala de estabilização. Olha aí que legal. E aí chegando lá, Marcos, o que é que você acha desse doente aí? Então, boa colocação. Boa colocação. Pelo quadro clínico que você me passou, você pode ver que era um paciente com insuficiência respiratória. Né? Só aí já começa a me chamar atenção. Já começa a acender uma luz nesse sentido. Depois uma história de diarreia. Né? Mais uma luz acesa. No estado que a gente vive hoje, da forma como a gente está vivendo hoje, a gente começa a pensar em Covid. A primeira coisa que a gente começa a pensar em Covid. E uma coisa extremamente importante nesse sentido. A gente, enquanto profissional da área de saúde, não pode atuar em emergência de forma emergencial. O que você está querendo falar, Marcos? Né? Aquela coisa que a gente faz muitas vezes na prática. Né? Atender o paciente sem máscara. Atender o paciente sem colocar uma luva. Em situações de pandemia, isso não pode acontecer. Né? Marcos, que me paramentar para poder atender. Está dizendo aí que me parece que está com retorno. Será que é o microfone? Microfonia? De quem é? Microfonia minha ou de Marcos? Dá um retorno, né, gente? Marcos, eco de quem? Marcos duplicado. Tá com eco. Eco de quem, Malaquias? Tá com eco. Eu acho que é meu, cara. Tá com eco. O meu, Roberto, que está com eco. Agora falaram que é o meu. Tira o fone de ouvido então, Marcos, para ver se de repente é o fone de ouvido. Estão me ouvindo agora? Tô ouvindo. Veja aí, gente, confirme aí. Continua com eco. Fala aí, Marcos Continua está com um pouco de eco. Marcos está com um pouco de eco. Não é o microfone. Será que eu preciso colocar um fone de ouvido, então? Fala aí, Marcos, continua falando. Estão me ouvindo? Roberto, se o meu está duplicando, não tem como o seu, não. O meu tá aqui, o fone de ouvido. Não, coloca o fone de ouvido para ver se não. Vou colocar o fone então aqui. Me dê só Vocês conseguem ouvir? Melhorou? Veja, gente. Agora melhorou. Vocês conseguem ouvir? Melhorou, gente? Veja aí, por favor, dá um retorno pra gente aí. Malaquias, é isso aí, né? Ao vivo, é assim mesmo que acontecem as coisas. Ana. Os dois precisam usar fone? Será que sim? Essa aí então entende, não viu? Não, essa aí realmente, eu não sabia disso porque eu tenho feito outras lives e não usei fone de ouvido nenhum. Pois é, vamos lá, Marcos. Vamos lá continuar. Vamos. Então a gente tem que entender que em situações de emergência, né, a gente não pode atuar dessa forma. Né? Eu preciso estar paramentado para atender o paciente.
mesmo que seja uma parada cardiorrespiratória, eu tenho que estar paramentório para poder atuar. Tá ok? Esse é um primeiro ponto. E se o paciente tem uma insuficiência respiratória, né, eu tenho que ter alguns dados dele para que eu possa atuar junto ao paciente. No sentido de oferta de oxigênio, né? A oferta de oxigênio dada a um paciente COVID, ela deve ser feita exatamente com cateter de O2 tipo óculos. A primeira oferta para ele, cateter de O2 tipo óculos. A não ser que esteja em franca insuficiência respiratória, que a gente vai partir exatamente para a intubação orotraqueal. Mas dentro dos limites possíveis, o paciente está saturando ali 92, 91, né? Dá para segurar no cateter de O2 tipo óculos? Dá para segurar, né? A gente tenta evitar ao máximo, obviamente, a intubação do paciente, mas dentro da possibilidade, dentro da necessidade, vamos intubar o paciente. O eco sumiu, galera. Melhorou aí, gente. Manda um feedback aí pra gente, manda um coraçãozinho e manda aí direct para os seus contatos também, porque é importante, tá? Isso é importante isso é valorização da nossa classe, da nossa enfermagem, tá? Estamos, afinal de contas, em campanha. Tá com eco ainda? Quem é o eco? Eco de quem? Meu, de Marcos. E agora continua com eco? Melhorou? Veja aí se melhorou ou não. Tá legal? O seu melhorou? Marcos, eu não tô ouvindo nenhum eco de Marcos, não. Dá para ouvir bem. Pronto, eu acho que eu que preciso então ficar com fone, né? Tá. Isso. Beleza. Vamos nessa. Então, isso. E a gente tem que entender que para intubação orotraqueal de um paciente, sim, está falando do cateter de O2 tipo óculos, onde a gente pode chegar até 100 litros para melhorar a saturação do paciente. Não resolver o problema do paciente com o cateter de O2 tipo óculos é intubação orotraqueal. Né? É um paciente que não deve ter mantido na máscara não reinalante. Aqui em Aracaju, o pessoal chama de máscara de Hudson. Né? Eu nem conhecia como Hudson, eu sempre conheci como máscara não reinalante. Mas então, a gente não deve utilizar ela. Exatamente por Coloca o fone, eu acho que o pessoal pediu para colocar o fone também, Marcos. Eu acho que melhora com o fone. Vai de olho aí. Dá para entender? Tá, tranquilo, tô de olho aqui, tá? Então é isso, gente. Estamos aqui em campanha de valorização da nossa classe, a ideia é exatamente essa. Marcos está exatamente trazendo aqui a história da farmacocinética, a dinâmica, preparação, pré-oxigenação, enfim, traz toda a sequência aí. Vamos chegar lá ainda. Então, sim, não deve ser passado exatamente para máscara não reinalante, né? Sim. Porque você aumenta a quantidade de aerosol daquele paciente. E aí acaba contaminando a equipe, né? A ideia é que parte direto para a intubação. E eu tenho que entender que intubação não é só introduzir o tubo na boca do paciente. Porque quem introduz o tubo na boca do paciente é o médico, não é o enfermeiro. Não é função nossa. Mas enquanto o procedimento de intubação, tudo a ver com a enfermagem, tudo a ver com a gente, né? Eu estava assistindo uma live anterior, inclusive, a colega falando que a enfermagem deve estar presente em absolutamente tudo, inclusive no momento onde não existe paciente, né? Muito interessante a live de Juliana. Mas exatamente nesse processo aí, onde o enfermeiro vai preparar o material para começar a intubação, né? Então, checagem de tubo é função nossa e tem que estar exatamente, faz parte da intubação, né? A colocação do traquequé, todo paciente COVID deve ser intubado com a utilização do traquequé. Não existe intubar o paciente sem a utilização do traquequé. Para que eu possa fazer a aspiração no paciente desse, ele vai produzir muita secreção por conta do COVID, né? E se não tiver traquequé, Marcos, é o que acontece em algumas instituições, às vezes uma UPA dessa, ou até própria instituição que, mas não tem que intubar o paciente aqui agora, tal, né? Eu digo isso porque relato de vários colegas nossos. E essa é uma situação complicada, entendeu, Roberto? Porque você fica com a faca em 2 gumes na mão, assim, ou intuba o paciente, porque tem que intubar o paciente, né, para proteger a via aérea dele, para poder ofertar oxigênio para esse paciente, ou então você vai perder ele, né? O correto era ter o material para que você pudesse trabalhar, né? A ideia é trabalhar com as condições mínimas para o atendimento ao paciente e tem que ter o traquequé. Hoje não tem conversa assim, não, acabou, tá faltando, não tem, nunca teve, né? Tem que ter, né? Inclusive, um comentário aqui, ó, tenha medo do sistema aberto, e tenha medo mesmo do sistema aberto. Tenha medo, pavor. Porque um tubo no paciente, se um traquequé para você aspirar o paciente, você tá jogando aerosol para tudo quanto é lado, vírus para tudo quanto é lado, né? Exatamente. E de forma nenhuma, a gente tem que estar exatamente com o sistema fechado. Então, utilizando o traquequé.
Eu estava fazendo um treinamento, inclusive, lá no Menandro de Faria, e mostrando ao pessoal como deve ser montado o ambu, porque a ideia, como você falou no início, é a gente hiperoxigenar o paciente. E algumas pessoas confundem hiperoxigenar com hiperventilar. Hiperventilar é você pegar o ambu, ó, e você hiperventilar o paciente. Isso aí de jeito nenhum. Esqueça. No Covid não existe hiperventilação, não existe ventilação. Principalmente porque é um momento crucial, né, Marcos? Porque as pessoas ficam preocupadas com o Covid e tem que ficar preocupadas, tá? Isso. Aí, às vezes, a própria razão, ela fica abaixo e a emoção supera. E aí as pessoas ficam fazendo igual a Globo. Bora que rápido. E não pode, tem que ter calma. Exato. Não existe desespero na pandemia, não existe emergência na pandemia, foi o que eu falei logo no início. Né? Vamos fazer as coisas, vamos fazer de forma correta. Vamos atuar de forma correta para se prevenir. Né? Exatamente. Lembre que atrás de cada profissional tem uma família. Né? Se você hiperventila ali, você está contaminando o médico, o enfermeiro, o técnico, o fisioterapeuta, e por trás de cada um tem uma família. Exatamente. Então, eu estava mostrando exatamente como a gente deveria montar o circuito. Né? Sim. Eu preciso hiperoxigenar o paciente. Como é que eu hiperoxigeno o paciente? Ambu, né? Filtro com a traqueia, o traquequé e a máscara do ambu. Sem ventilar. Só coloca na face do paciente e deixa o próprio drive do paciente ventilar. Né? Você está só aumentando a oferta de oxigênio ao paciente. E isso é hiperoxigenar o paciente. Certo? Muito antes de você partir para a intubação. O primeiro passo que eu tenho que fazer é isso. E ligado na fonte de O2, eu deixo o quê? É 20%, 50%, 100%? Como é que eu deixo isso? Não, na hora dessa é 100% para o paciente. Perfeita a colocação, muito boa a colocação. Então o oxigênio deve estar ali 10 a 15 litros. Né? Para aquela bolsa que fica no fundo do ambu, né? do reservatório, que se chama reservatório, né? E seja insuflado. Para a gente poder realmente ventilar o paciente, para a gente poder hiperoxigenar o paciente. Né? O segundo passo na intubação do paciente já vem exatamente com relação às drogas. Você estava me perguntando, inclusive, assim, vamos falar um pouco de drogas e tudo. Né? E existe uma sequência da utilização das drogas do paciente, baseada exatamente na intubação de sequência rápida. Né? Que não é rápida, né? Como muita gente fala, né? Tá sabendo você. Fala aí. Não, eu tô tirando minha dúvida porque eu tô aprendendo também com você. Isso, porque assim, apesar do nome intubação de sequência rápida, ela não é rápida, certo? Sim. Eu tenho que ter uma sequência na utilização das medicações. E a primeira delas é o indutor. Né? A medicação é indutora. Normalmente se usa um opioide. É de base usar um opioide. E como todo mundo conhece no momento de intubação, o opioide que se usa é o fentanil. Sim. Né? A gente não vai ficar aqui discutindo dose, nada disso não. Né? Vamos falar somente quais são as drogas que devem ser utilizadas, mas não vamos entrar em dose não. Mesmo porque o tempo realmente não permite. Exato. Então a gente usa o fentanil, né? O protocolo, inclusive, fala na possibilidade de usar atropina, né? Porque toda vez que laringoscopa o paciente, faz estímulo vagal. E se você faz estímulo vagal, leva o paciente a fazer bradicardia. Né? Sim. Crianças abaixo de 10 anos tendem a fazer bradicardia. Pacientes que façam uso do succinilcolina pode fazer bradicardia e por isso a atropina já deve estar ali preparada para se tiver necessidade de utilizar. Não é comum a gente utilizar não. Inclusive na Bahia a gente não. Pouquíssimas vezes eu vi atropina preparada. Até me questionei, falei, para que essa atropina está aí pronta? Mas depois que eu fui estudar, realmente ela faz parte do protocolo. Depois a gente vai agora realmente sedar o paciente, né? E a utilização de sedação, a mais comum de se utilizar é o midazolam, né? Aí você pode substituir ele? Pode usar ketamina, pode usar propofol, pode usar etomidato, pode associar uma com a outra, né? Para ver a possibilidade de intubar o paciente. Aí fica muito a critério da instituição ou da equipe, né, do protocolo mesmo instituído para esse tipo de paciente Covid, né? É o que acontece em algumas instituições, Marcos. Fica até a dica aí, vocês que de repente estão acompanhando em lugares que vocês trabalham, se eventualmente vocês não têm um protocolo, ou melhor, uma maleta ou uma tapoé, aquela grande, transparente, que possa ter lá as medicações específicas, ou seja, o kit intubação Covid.
Vocês podem tentar fazer isso, alguma coisa desse tipo, né? Ou seja, para tentar minimizar a sua correria. E que não é correria, calma, porque esse momento é um momento tranquilo e que precisa ser tranquilo, porque a equipe é sine qua non, né? Segurança da equipe. Isso aí a gente sabe muito bem que a gente aprendeu isso no SAMU, e isso nesse momento precisa ser exercitado nas instituições intra-hospitalares. E o ideal disso é que a equipe treine, né? Que a equipe se capacite, que a equipe venha se capacitando para poder, assim, venha treinando mesmo, para na hora cada um saber o que o outro vai fazer. Né? Exatamente. Depois de sedado o paciente, eu posso agora fazer um bloqueador neuromuscular. Né? A orientação é que faça um bloqueador neuromuscular. Que, inclusive, os pacientes COVID nas UTIs, né? E na UTI que eu trabalho, por exemplo, a gente usa um bloqueador neuromuscular para ele. Porque a briga, é esse o nome mesmo, a briga dele com o ventilador é muito grande, né? A gente precisa bloquear esse paciente. Sim. Mas na situação de bloqueio, na intubação, deve ser usado o succinilcolina, né? Porque a minha vida dela é muito curta. Apesar das contraindicações serem maiores do que os outros, né? Mas ela tem uma meia vida curta, né? E aí deve ser utilizada a succinilcolina. Depois de feita a succinilcolina, agora sim, o paciente tem que ser intubado. Não existe uma segunda opção, de assim, não, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar. Não, agora está na hora de intubar o paciente. Né? Isso, é por isso isso que a orientação de intubação do paciente COVID deve ser feita exatamente pelo profissional médico mais capacitado. Isso. E o enfermeiro tem que ser um enfermeiro também que tenha a experiência, para que a gente não escute, por exemplo, eu escutei semana passada, né, uma situação que eu fiquei super chateado, mas depois eu parei para analisar, e a gente precisa ter ciência, gente, não é só por amor, com amor, é ciência, claro, e política também, mas não adianta você, por exemplo, estar ouvindo essas orientações que Marcos está trazendo aqui, que são orientações ouro, são orientações importantíssimas, tá? Porque senão você vai estar fazendo um succinilcolina na frente de um fentanil, tá? Então você vai estar vendo o paciente fascicular, vai estar lá se mexendo. Exato. E você, não, tá tranquilo aqui, aí faz a medicação, sai para chamar a equipe, ou não avisa, ou seja, gente, não pode, enfermeiro, tá? Ou melhor, o técnico de enfermagem, ele precisa também saber disso, ele tá ligado e tá acompanhando, então tem que ter equipe experiente, tá? Com um médico experiente também. Malaquias, esse protocolo, Malaquias Gabi, né? Esse protocolo também serve para UTI, viu? Já vou tirando umas dúvidas aqui no que eu... Isso, ótimo. Também serve para UTI. Então, quando eu falei no preparo do material, na checagem do tubo, né? Eu tenho que usar o fio guia. E hoje, o fio guia ele tem que ser tampado. Tem que tampar realmente o tubo, né? Uma vez entubado o paciente, ali a via aérea está aberta do indivíduo, para que ele possa liberar aerosol. Então, hoje é tampado, e as pessoas tanto falam assim, agora usa uma pinça para poder entubar o paciente, para que serve essa pinça, onde é que entra essa pinça, nessa história de intubação do paciente. No momento que for retirando o fio guia, deixando o tubo fechado ainda com a tampa, né? Até você conseguir visualizar o fio guia, depois você vem e pinça o tubo. Qual é a finalidade? É fechar completamente o tubo? Não, é diminuir a quantidade de aerosol liberada. É sempre a intenção é essa. Entubou o paciente, começou a tirar o fio guia, viu o fio guia? Pinça. Agora eu posso tirar completamente o fio guia e conecto direto o traquequé com o filtro, com o respirador. Certo? Isso. Não existe mais testar o tubo como a gente faz com o ambu, né? Algumas pessoas conhecem como o teste dos cinco pontos, né? Onde você checa epigastro, do lado esquerdo, do lado direito. Não se faz mais isso com o ambu, né? Conecta o paciente direto no respirador. É por isso que tem que ser o médico mais experiente, mais capacitado para poder realizar a intubação orotraqueal. Sim. Esse é um... O processo tem uma pergunta aí. Isso, tem uma pergunta. Alguém falou sobre tubo aramado. Como é que funciona se for um tubo aramado? Tubo aramado. Áurea que pergunta isso.
Aquele tubo aramado que normalmente usa para poder a gente, né, em cirurgias mais complicadas, que entuba às vezes nasal, que aí ele fica, né, torto. Porque assim, se ele está aramado, se você for pinçar ele, você vai danificar a parte que está aramada. Isso, então a indicação não é usar o tubo aramado. Não usa. Não é usar. Não usa esse tubo não. Né? Tem que ser o tubo o comum que a gente conhece. Né? Não pode ser esse não. Beleza, vai lá. Exatamente pela questão de danificação do tubo. Isso. Dúvidas, meu povo? Isso. Porque é muito... Aparentemente apresenta uma coisa ruim, né? Mas usando a gente pode lançar mão do próprio MOV, né, Marcos? Né? Isso. O MOV que a gente usa muito, né? Isso. Que é, né, a monitorização, na avaliação do paciente. Né? Isso, na avaliação do paciente. Né? Aline porque o objetivo... Pode falar. A Aline está perguntando aqui, o êmbolo da seringa de 20, né? Isso é uma adaptação, viu, Aline? Isso é uma adaptação. O tubo, na verdade, ele tem uma própria tampa, uma tampa própria para poder fechar. Sempre teve, mas né, aí Marcos? a gente tem, sempre teve. Mas a gente dá um jeito e tudo e acaba usando o êmbolo da seringa, o êmbolo da seringa de 20, para poder vedar. Né? Inclusive, é colocado, a orientação que se coloque é um filtro, como a gente sempre usou, né? Um filtro conectado no tubo e um filtro na saída expiratória do respirador. Sim, sim. É importante de se fazer isso. E aí, a parte de ventilação mecânica em si, a gente pode... Aí depende muito do procedimento médico, da intenção médica e do quadro clínico do paciente, para você ventilar por volume, por pressão. Vamos supor que esse paciente foi entubado e tá ainda continua mantendo, é o que acontece muito. Ele continua mantendo a saturação lá, Marco, de 89%. Pronto. Tá lá com PIP, olha, tá com PIP de 5, FO2 de 40, e aí tá lá mantendo 89%. E a equipe tá lá, meu Deus, o que é que acontece? O que é que tá acontecendo? Vamos salvar. Vamos salvar. Seguinte, o que deve ser feito é que, se o paciente... Começa a pensar comigo aqui. A gente fica muito atento à tomografia do paciente, né? Exatamente por conta do vidro fosco. Todo mundo falou assim, o paciente Covid apresenta vidro fosco. O que é vidro fosco? Né? Nada mais é do que secreção no pulmão do paciente. O paciente não está com gesto, né? Mas já tem secreção no pulmão do paciente. E está ocupando o alvéolo dele, né? Por conta disso, eu preciso abrir mais o alvéolo. O que eu faço? Aquele PIP de 5, que o Roberto acabou de falar, vocês nunca vão encontrar no paciente COVID. É PIP de 10, de 12, de 14, 16, né? Qual é a finalidade? Manter o alvéolo bem aberto do indivíduo para poder fazer a troca gasosa. E a gente salva o paciente exatamente assim, Roberto. PIP no paciente, aumenta o PIP do paciente, né? E aumenta a FO2 do paciente. Né? É assim que a gente tira ele de lá. Né? Melhora essa saturação, que estava de 89 para 93, 94, 98, 100%. Né? Tem que ser exatamente assim. Aumenta a pressão no pulmão do paciente. Né? E aí, assim, isso gera várias outras complicações que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, se você aumenta a PIP, você aumenta a pressão da caixa torácica do paciente. Concorda comigo? E se você aumenta a pressão na caixa torácica do paciente, você vai fazer hipotensão no indivíduo. Aí você tem que começar a ficar de olho na pressão dele também, tem que ficar de olho nisso, né? A gente tem que entender que a hemodinâmica do paciente tem que estar estável, e a gente tem que resolver isso, né? E isso deve ser feito exatamente naquela sala vermelha que o Roberto falou lá no início, né? É dentro da sala vermelha que a gente consegue estabilizar o paciente. Na possibilidade de vamos transferir para UTI, o hospital tem UTI, né? O hospital não tem UTI, a UTI do hospital não está atendendo Covid, vai ser regulado, mas a estabilidade hemodinâmica do paciente tem que ser feita naquela sala vermelha lá. Isso. Muito boa. Porque da onde a gente veio, né, Marcos? A gente sabe que paciente instável, ele não se transporta. Né? Isso aí. Primeiro ele se estabiliza e depois a gente faz
o transporte desse indivíduo. Por isso a importância esse início do enfermeiro lá na classificação, que tem a expertise e faz a passagem direitinho lá para o colega, e levando em consideração o MOV, né, quando vai entubar esse paciente, por exemplo, a gente tem que ter esse cuidado, por exemplo, em uma droga vasoativa que tem que estar pronta, um acesso calibroso pronto, tá? Então fluindo super bem, para não gerar um estresse e até mesmo o paciente morrer, gente, por conta disso. Então o que o Marcos está trazendo aqui é importantíssimo, porque não adianta a gente pensar em várias drogas, pensar no suporte avançado, entubar o paciente, se a gente não tem um mínimo com a gente, né, Marcos? Então não adianta, tá? Perfeito. Né? Normalmente acesso venoso anticubital. Isso. Né? Gabi Malaquias, o PIP normal de 5, o PIP fisiológico, o meu é de 5, o seu é de 5, o de Roberto é de 5, né? Esse é um PIP fisiológico. Né? A ideia é manter sempre um PIP mais alto, para manter o alvéolo bem aberto. Né? O que facilita a troca gasosa. E mesmo assim é difícil, viu? Eu tenho visto na UTI onde eu trabalho, é difícil a gente manter esse PIP alto, com a FO2 alta, e manter o paciente com a saturação boa. É difícil. Aí entra exatamente naquilo que você já falou. Você comentou aqui no instante que uma live que já aconteceu, né? Que o paciente não está melhorando, o que a gente faz com o paciente? Prono o paciente, exatamente. Exatamente, que aí tem uma resposta fisiológica, anatômica, né? E aí ele tem uma responsabilidade melhor. Luciene tem uma pergunta aqui, que ela pergunta assim, ó, a troca do circuito do respirador segue o mesmo POP? Ou seja, possivelmente a pergunta ela fazendo se segue o mesmo POP de uma intubação normal. Na verdade, são usados 2 filtros, né? Tem um filtro lá que fica, né? Aquele filtro para poder não ser exalado para o meio e o filtro do doente, que é isso aí importante. Também tem uma outra pergunta aqui, de uma outra colega também aqui, a Alane, ela pergunta assim, eu tenho uma dúvida, a pessoa quando está entubado, tá? Ela fica acordada ou dormindo, tá? Gente, isso aí precisa... Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu gostaria que vocês olhassem bem aqui agora, para mim e para Marcos, tá? Vocês precisam definitivamente entender que paciente COVID, ou independente se seja COVID ou não, vai ser entubado, esse paciente precisa ser sedado, tá? Então, assim, não pode entubar paciente acordado. Claro que tem algumas outras situações que é meio de fortuna, tá? Que talvez seja lá em, sei lá, uma situação muito adversa, mas assim, nosso entendimento, dentro da literatura, o paciente vai ser entubado e isso, ele precisa estar sedado, então esse paciente não pode estar acordado. Imagine a gente colocar um tubo, o médico colocar um tubo na garganta do paciente e o indivíduo acordado. Isso não pode acontecer, vocês têm que ficar muito atentos em relação a isso, tá? Não é eventualmente estar lá aquela brigando, não é isso. Gente, calma, vamos aqui. Por isso que é importante a enfermagem de ciência, tá? Então, por favor, não gostaria de ouvir isso mais nunca de vocês aqui, ou pelo menos de algumas pessoas. Marla pergunta também, faz uma outra pergunta aqui, Marla. Calma, diante de um... vai lá. Eu concordo plenamente com você, Roberto. Né? O paciente tem que estar sedado, né? Porque se ele não estiver sedado, vai acontecer exatamente aquilo que a gente comentou no instante. Né? É uma briga dele com o respirador, porque ele vai querer respirar, o respirador não vai entender, né? E aí o respirador fica alarmando o tempo todo e você não sabe por quê, porque o paciente está sedado. Está mal sedado, na verdade. A gente só começa... Você vai encontrar paciente entubado, acordado? Vai sim. No momento que a ideia é extubar o paciente. Na hora que o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro decidem que vão extubar o paciente, né, em equipe multiprofissional, agora sim, a gente vai começar a desmamar a sedação do paciente, ele vai acordar e a gente vai extubar o paciente. Aí sim. Isso. Né? Qual foi outra pergunta, Roberto? Teve uma pergunta anterior. Isso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O filtro. Isso. O circuito, na verdade, não deve ser trocado. Né? Não. O circuito não deve ser trocado. Né? Não. O filtro, uma vez colocou o filtro. Uma vez colocou o circuito, o filtro e tudo que fizer, Marcos, o que é que a gente tem que fazer se a gente for trocar o sistema lá, sei lá? Precisa trocar por algum motivo, não sei. Rompeu. Vamos dizer que rompeu a traqueia. Né? Eu preciso trocar o circuito, beleza, vamos trocar o circuito, prepara todo o material, já na hora de realizar, pinça o tubo, faz exatamente como fez antes. Pinça o tubo, né? Troca o circuito, despinça o tubo.
Exatamente. Entendeu? Aí tem que ser tipo 4 mãos, 6 mãos para poder fazer isso. Exatamente, 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 perfeito. Isso. Marla pergunta também aqui, Marcos, diante de uma pandemia, seria indicado utilizar esse protocolo COVID para todo tipo de intubação? Todo tipo de intubação, certo? Seja ele qual for a intubação que você vai fazer com o paciente, seja na sala vermelha, na UTI, na enfermaria, é adulto, é idoso, é criança, é um protocolo só. Um protocolo só. Essa coisa da vedação do tubo, de pinçar o tubo, do traquequé, de montar o material antes, de peroxigenar o paciente antes, o protocolo é o mesmo para todo mundo. Beleza, beleza. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa para vocês. Marcos, na verdade, está tentando trazer, fazendo uma alusão frente ao paciente, entubar o paciente COVID. Claro que não é possível, infelizmente, detalhar o pé da letra de forma didática, como seria na academia, mas o objetivo aqui é tentar fazer com que a gente crie uma linha de raciocínio que vocês possam entender e também tirar dúvidas, tá? É importante deixar isso claro, mesmo porque o tempo aqui realmente é muito curto. Eu vejo algumas perguntas aqui. Qual a porcentagem de eficácia de pronar o paciente, tá? Tem outra pergunta na sequência aqui, né? Sandra faz essa pergunta e Áurea faz outra pergunta. Indicações de pronar, né, professor? Quais são as indicações para pronar o paciente, professor? Então, a ideia de pronar o paciente é melhorar o padrão ventilatório dele, né? E a maior indicação da gente pronar o paciente está baseada exatamente na relação FO2-PO2 do paciente. Melhor, PO2 e FO2 do paciente, né? A literatura fala que se o paciente tiver uma relação abaixo de 150, ele tem indicação de pronação. Né? É necessário se pronar o paciente para melhorar a troca gasosa do paciente. A maior indicação é essa. O paciente teve uma relação PO2 e FO2 abaixo de 150, tem indicação de pronação do paciente para poder melhorar a troca gasosa. Tem uma outra pergunta aqui, Marcos. Dria fala assim, pergunta assim, e na urgência e emergência, exemplo de unidade de pronto atendimento, usa-se o traquequé mesmo? Usa, tem que usar, pessoal. Hoje é obrigatório as unidades terem, né? Foi assim, mas a minha unidade não é referência para Covid, mas tem que ter, né? O hospital no qual eu trabalho em Salvador, ele não é referência para Covid, né? Mas ele recebe paciente, não tem como dizer assim, você é Covid, não vou receber, não existe isso. Você é porta aberta, né? Recebe todo mundo. E por conta disso, você tem que ter o traquequé. Né? Tem que ter o traquequé, senão é melhor não abrir as portas, né? Porque, assim, é questão de segurança da equipe, entendeu? Isso. Eu tenho que começar a pensar em mim, né? Exatamente. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente aprende no SAMU, né? Primeiro eu, né? Depois os outros. Né? E isso aí realmente é importante, porque isso salva a vida e a gente realmente se deparou com várias situações que isso aconteceu e a gente colocou isso em prática, né? Nada melhor do que você ter uma capacitação contínua, tá? E eu sinto muita falta disso em muitas instituições e grandes instituições dessa capacitação contínua, e tenho saudade da na minha época lá do SAMU, acho que Marcos também deve sentir falta, né? Que a gente fazia isso, tá? E, enfim, tem outra pergunta aqui, Marcos, que a Ademir pergunta assim, na ausência, olhe bem, pergunta, gente, fica atento, pergunta poderosa, tá? Mas assim, vai ser suave. Ademir, na ausência do médico, o enfermeiro pode entubar mesmo o paciente ou não? Rapaz, pergunta difícil, rapaz. Assim, esse povo tá querendo me apertar sem me abraçar. É o jeito. Então, vamos falar disso. Existe um parecer dado pelo Corém Bahia, pelo Corém São Paulo, né? Alguns Coréns deram um parecer referente a isso. A intubação orotraqueal feita pelo enfermeiro, né? E aí não é exatamente a opinião formada por especialistas na área, certo? Então, o que é que eles recomendam? Que o enfermeiro pode realizar a intubação orotraqueal? Pode. Desde que o enfermeiro seja capacitado a realizar a intubação orotraqueal, né? E aí precisa de ser treinado e tudo para realizar a intubação orotraqueal, né?
O segundo ponto é que haja ausência do médico ou inabilidade médica na intubação, na realização da intubação. Né? O terceiro ponto é que é necessário que haja uma urgência ou emergência na necessidade da intubação orotraqueal. E o quarto ponto, que é onde a gente esbarra feio, entendeu? É necessário que haja um protocolo na instituição para garantindo que o enfermeiro pode realizar a intubação. Se alguém conhece alguma instituição que autoriza o enfermeiro a realizar a intubação orotraqueal, me diga, que eu não conheço. Eu desconheço. A gente tem que ter esses 4 pontos para realizar a intubação orotraqueal. Mas lembre que o conselho de vocês protege a nós todos, né? Em situações de emergência. Se vocês lerem o código de ética, ele diz algumas vezes assim: é proibido ao enfermeiro isso, exceto em situação de emergência. Né? Pense nisso. Inclusive foi tema da última do congresso que teve, foi aqui em Salvador, que foi dada exatamente uma situação parecida do enfermeiro que fez medicação no paciente, o paciente na situação de parada, foi de urgência e emergência, o médico estava ausente, depois de muito tempo que ele apareceu, e o enfermeiro realmente optou em lançar a mão, e o COFEM estava presente nesse evento, tá? E na época nós estávamos com mais de 700 pessoas presentes, né, de profissionais da saúde, a grande maioria de profissionais da enfermagem. E foi praticamente unânime que todas essas pessoas presentes, elas realmente não confirmaram, elas disseram que não fariam a medicação. E o COFEM presente estava lá. E foi dito pelo próprio conselho, o comitê de urgência e emergência do COFEM, que sim, que nessa situação poderia sim se fazer. Inclusive tinha uma resolução que foi apresentada e ficou todo mundo de boca aberta, né? Enfim, é o que você está falando e testificando aí, tá? Então, eu acho que realmente é muito importante. E a Ademir faz outra pergunta aqui de novo. Em relação à monitorização, saturação, de quanto deve ser entubado esse paciente? Boa. Porque é o seguinte, é aceitável pela American Heart Association uma saturação acima de 94, que você não oferte oxigênio ao paciente. Né? A gente sabe que algumas pessoas até ofertam oxigênio com a saturação superior a isso, mas não tem um pingo de necessidade, não há. Então, se o paciente começa a reduzir essa saturação, saturou 91, 92, não existe nada na literatura que vocês não vão encontrar, tipo assim, o paciente saturou 85, é para entubar. Não, vocês não vão encontrar isso. Vocês vão encontrar a avaliação clínica do paciente. O paciente tem um desconforto respiratório importante, o paciente tem um ataque apneia, está usando musculatura acessória, né? Está desaturando, está fazendo taquicardia compensatória. Então, é um quadro clínico que leva à avaliação do médico, da equipe multiprofissional, enfermeiro, fisioterapeuta, para realmente realizar a intubação orotraqueal. E aí, Sandra faz uma outra pergunta aqui, ó, ou melhor, Débora responde aqui. Infelizmente, não estamos com dificuldade em comprar o traqueque. Que massa, excelente notícia. E Sandra também faz uma outra pergunta. Não temos traqueque. E como aspirar esse paciente? Possivelmente ela deve estar pensando aqui, aspirar a cavidade oral, Sandra, alguma coisa assim? Tá? Esse é outros 500. Veja bem, pessoal. Lembre o seguinte, algumas pessoas já me perguntaram isso. Marcos, mas vem cá. Como é que eu vou aspirar a cavidade oral do paciente se o paciente está com o sistema fechado? Eu vou abrir o sistema, vou romper o sistema do paciente? Não. Lembre que o traqueque, ele tem uma trava. Né? Então eu posso muito bem travar ele e desconectar a sonda de aspiração, o látex da aspiração, e conectar a sonda de aspiração e aspirar a boca do paciente tranquilamente. Né? Mas eu não vou estar contaminando naquele momento, aspirando a secreção da boca do paciente? Não. O vírus está no pulmão dele, não está na boca. Certo? Então eu posso muito bem aspirar a boca dele, depois eu volto novamente, conecto o traqueque no látex. Beleza. E além disso, Marcos, a gente pode também até lançar mão, né, como uma improvisação. Na verdade, acho que faz até parte do protocolo em alguns lugares. Você colocar um saco plástico transparente por cima e você visualiza por cima e faz ali até o procedimento de forma rápida para que esse aerosol diminua. Na verdade, você cria barreiras para que isso não chegue para quem esteja ali, né? Até no momento da intubação e tal, né?
Alguns locais tem realmente um anteparo para você poder manipular o paciente. Isso. Débora, na verdade, responde aqui, ó. Na verdade, digo, estamos sim com dificuldade. Na verdade, não estamos sem dificuldade, estamos com dificuldades. Dificuldade de quinta-feira. Isso precisa ser relatado. Aconselho a todos que procurem relatar tudo o que é feito, tá? No que é feito lá, coloquem ocorrência, chama, documenta, porque o que salva a enfermagem são os registros, tá? Que acaba salvando. E os que não registra, isso que é complicado. Então a enfermagem às vezes peca, e nós sabemos que é uma questão histórica, por não registrar, tá? E aí a Áurea também faz outra pergunta aqui, para que serve, né? Já fazemos tanto, tá? Ela faz aqui dá uma resposta, né? Claudineia aqui também, ó, não tem marcos, cadê? Não tem marcos, infelizmente. Isso é uma preocupação, né? Não tem traquequé. Não, ela estava falando do protocolo, que não tem um protocolo da instituição para poder... Sim, mas isso precisa, gente, se fazer o protocolo, até mesmo para poder assegurar as equipes, né? Gente boa demais. Cara, temos função demais. Pois é, Dani, eu também concordo com você que nós temos função demais, tá? Monteiro faz uma pergunta aqui, ó. E qual o tempo de realização de uma gasometria para outra, né, a observação dos parâmetros? Pergunta boa, gente. Isso é pergunta científica. A ideia é exatamente essa, que a gente possa incomodar vocês e que vocês possam buscar isso aí, porque tem muitos outros profissionais que às vezes não sabem o que fazer, né, Marcos? Entubou o paciente, acabou, bota aí e um abraço, bora pro outro. Então, as coisas não são bem assim, tem que tomar cuidado. A ideia, inclusive, assim, padrão ouro para você manipular o FO2 do paciente é a gasometria, né? Aquela conversa que você olha para o respirador, que você olha para o monitor, o paciente está saturando 99. Vamos baixar o FO2 do paciente? Não existe não, viu? Tem que ser baseado na gasometria do paciente. E a ideia é que, assim, entubou o paciente, 1 hora depois, gaso dele, para a gente ver se a troca está sendo efetiva. Assim como na pronação. O protocolo diz que se você pronou o paciente, 1 hora depois você tem que colher gaso. E ela tem que ter um aumento na relação de 20 pontos e aumento na FO2, de 10 pontos. Né? Se não houver melhor, na FO2 não, perdão, no PaO2. Se não houver melhora de 10 pontos no PaO2 e não houver melhora de 20 pontos na relação, né, tem que despronar o paciente, porque a pronação não está sendo efetiva. Sim. 1 hora depois. Isso. Se melhorou, aumentou 20 pontos na relação, aumentou 10 pontos na PaO2, né, a gente vai colher gaso agora de 6 em 6 horas avaliando o paciente. Normalmente eles melhoram, viu? Normalmente melhoram. Isso mesmo, perfeito. Aí tem uma colega da ADECA Saúde, ela fala aqui, né? Ela traz uma ideia aqui. Entubar, interrogação. Eu nunca. Quando dá certo, eu serei heroína. E se der errado, né? Eu serei rei, enfim. Não, preste atenção, colega. Se der certo, você não é heroína também não. Viu? Possa ser que não seja uma situação de emergência e você vai responder por isso. Tem que, na verdade, tomar muito cuidado, né? Tem coisa que a gente pode fazer, porque é uma coisa também, Marcos, você não está capacitado, você não ser capacitado, você não ser instrutor daquela área e você simplesmente está fazendo. Por isso que tem que estudar, gente, tem que se capacitar, tem que treinar. Então não é fácil, as capacitações realmente são caras, mas infelizmente é isso mesmo, tá? Então esses cursos alternativos, tá? Que a faculdade deveria estar na grade curricular das academias, não tem. E aí a gente fica aqui esperando fora das academias a CLS, BLS, PAUS, PHTLS e outros cursos, que é o que vai dar, não deveria, mas é o que vai dar know-how profissional depois da formação dele, né? Então, eu não estou, cadê? Tem alguém que fez uma pergunta aqui interessante. Cadê? Eu não estou visualizando a mensagem. Eu estou lendo aqui também, Pronto. É de Heleno Liver, 21. Sim. Após a intubação, como verificar se o tubo não está seletivo, né? Ou mal posicionado, se não é preconizada a radiografia e se o serviço não tiver capnógrafo? Boa pergunta. A gente não checa mais o tubo com o ambu, né? Mas uma vez conectado no respirador, o sistema está tudo fechado, eu posso muito bem checar. Epigastro, lado esquerdo, lado direito, né? Do paciente e saber reposicionar ele. É Ellen o nome dela. Pronto. É porque quando vem tudo junto... Mas é isso aí. É isso mesmo.
Pois é, gente. Então, nós estamos aqui, estamos chegando à reta final. Pois é, o tempo é que passa rápido. Então, principalmente quando o assunto é interessante, principalmente quando estamos, né, em campanha permanente de valorização da nossa classe da enfermagem. Nos acompanhe Marcos aí, nosso colega, tá? Marcos Andrade, 78. Então, acompanhe ele também. Compartilhe esse vídeo, faz um direct, mande para seus colegas, seus contatos. Teremos outros vídeos, outras lives nessa perspectiva. Semana que vem falarei com Almerinda, falaremos sobre segurança do paciente da equipe também, além do sindicato depois eu terei também uma live nacional com um grupo aí de enfermeiros aí nacional, que eles estão cheios de ideias interessantes, falando sobre a questão da enfermagem politizada. Então eu acho que é muito, muito, muito interessante. Marcos, nós estamos na verdade entrando nas considerações finais. Você tem alguma consideração final aí, até para poder alertar a nossa equipe, nossos colegas que estão aí com muita sede de conhecimento, até que possa propagar isso junto com seus colegas, como os líderes que são. Não, boa, Roberto. A ideia, na verdade, assim, a gente se empodera da enfermagem no momento que a gente tem conhecimento. Esse é um ponto que eu gosto sempre de colocar nas minhas aulas, né? A gente precisa sentar e estudar, né? Precisa sempre estar estudando, precisa estar sempre renovando. Isso que o Roberto falou com relação aos cursos, tem alguns cursos que realmente são caros, eu concordo, tem cursos que são caros, né? Mas pensa assim, eu estou em prol de algo, né? Como ele mesmo perguntou no início, por que foi que você fez enfermagem? Eu fiz enfermagem para a ideia de cuidar do outro, né? E a opção foi minha. Então, se a opção foi minha, eu preciso me capacitar para cuidar melhor, né? E só estudando, me capacitando, estudando, né? Que eu consigo alcançar lá. E é assim que a gente consegue se apoderar na enfermagem. É assim que eu posso sentar e discutir com o médico um quadro clínico do paciente. A gente só tem 27 segundos, viu? Isso. É assim que a gente consegue... A gente vai acabar, peraí. Gente, vamos acabar. Se vocês quiserem acompanhar a gente, volte de novo para poder a gente finalizar essa live, que eu acho que é realmente muito importante. Gente, muito obrigado. Já está no finalzinho, né, Marcos? Vai acabar agora aí. 12, 10, 11. Olha, volta aí para poder finalizar. Gente, muito obrigado. Daqui a pouco, Marcos. Chama aí de novo. Vamos botar de novo. Valeu. Gente, muito obrigado por estar nos acompanhando, isso é realmente muito importante, mostra que vocês querem realmente o diferencial, tá? Mesmo porque esse tipo de bate-papo, ou tipo praticamente de aula como essa, ou uma roda de conversa como essa, paga-se muito caro, né, Marcos? A gente trabalha com isso, somos instrutores e a gente paga, mas eu acho que é um momento também oportuno para que a gente busque essa valorização, porque o objetivo aqui dessa live e de outras lives que virão é exatamente essa, tá? Então, assim, enfermagem é a vida que eu vivo. Tá? Marcos, vai lá, Marcos, dá as suas considerações finais para poder finalizar a minha também. Senão vai começar outra live. A ideia era exatamente essa aí, né? É que estudem, né? Foquem, vejam aquilo que vocês querem. Não, é emergência, é terapia intensiva, é paciente grave, é PSF, estudem, né? Especializem naquilo que vocês querem fazer na vida de vocês. Né? E é assim que a gente empodera a enfermagem. É assim que a gente garante que a enfermagem é sólida, é forte, estudando. Perfeito, é isso aí, Marcos. Pronto, beleza. Então, é isso aí, gente. E é super simples. O que Marcos trouxe aqui é para que vocês possam ter essa consciência, não só você, mas para com a sua equipe, tá? Então não pense só em se proteger quando você não protege a sua equipe. Seja quem for, seja o fisioterapeuta, seja o médico, seja o técnico de enfermagem, enfim, a gente precisa estar atento em relação a isso, porque a equipe é multi, a equipe somos todos nós. Claro que temos um quantitativo maior da enfermagem, mas precisamos proteger a todos, porque no momento que um dessa equipe se contamina, tenho certeza que fica muito mais fácil para que os outros se contaminem também. Pensando nisso, eu penso o seguinte, que a nossa ideia é o seguinte, o meu maior medo, tá? O meu maior desejo é ir para o trabalho, tá? Voltar para casa, mas com muito receio de não contaminar minha família.
Tá? Então, assim, eu tenho que ter muito cuidado em relação a isso, porque eu vou para o meu trabalho, mas eu não posso voltar para casa, que é o meu maior, né, desafio, e eu não quero contaminar minha família. Então, fica só esse recado aí para vocês, tá? E, mais uma vez, acompanhe Marcos aí nas redes sociais mesmo, vocês estão aí, mas manda aí um direct, você que vai ver essa gravação depois aí. E tem outra coisa, Marcos, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta que é fora do contexto aqui, tá? E vocês também podem responder agora, tá? Ou seja, para vocês, enfermagem é Nutella ou é raiz? Responda agora aí. E aí, Marcos? Rapaz, meu irmão, eu sou raiz, entendeu? Eu sou raiz. Eu não vou falar quanto tempo eu tenho formado não, porque senão o negócio assusta. Mas todo santo dia eu sento na frente do livro para poder estudar, entendeu? Todo dia eu tô lendo alguma coisa, entendeu? Para me apoderar e dizer assim, não, ó, é isso. Enfermagem tem que ser assim, enfermagem tem que ser assado, o paciente tem que tratar o paciente dessa forma, né? Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, né? A gente tem que estudar. E eu sou raiz, meu irmão. Eu sou raiz. Isso, exatamente. Parabéns, Marcos. É isso mesmo. Você tem muitos seguidores, muitas pessoas que realmente acreditam no seu trabalho e que sabem disso. Comigo, na verdade, nem precisa. Digam aí, gente, vocês são Nutella ou raiz? Bota aí. Tem uma galera então, assim, Marcos, comigo, Marcos tem muitos seguidores, várias pessoas. Marcos nem precisaria falar sobre isso, que todo mundo sabe, né? Quem conhece, já trabalhou com ele, sabe que realmente é raiz, tá? E raiz, outra coisa, gente. Raiz não é aquele que tem, de repente, 20, 30, 40, 50 anos na profissão, não. É o que Marcos acabou de falar. É aquele que está sempre insanamente em busca de conhecimento, ele está sempre incomodado em busca de novos horizontes. Por isso que eu finalizo essa live aqui com vocês, convidando a todos em busca de uma enfermagem politizada sim, tá? Enfermagem é ética, enfermagem é por amor, enfermagem com amor, enfermagem ciência e agora, gente, enfermagem politizada, ó, enfermagem politizada, não deixe de pensar nisso, compartilhe essa ideia porque realmente é muito importante. E mais uma vez, já que falamos sobre intubação, sempre hashtag eu quero meu EPI, tá? Então fique muito atento com isso, não se contamine, evite contaminar outras pessoas e vamos estudar. Tenho certeza que vai ser nosso diferencial. Isso. Marcos, forte abraço, negão. Tenho certeza que se de repente você puder, eu chamarei aqui outras vezes para que a gente faça outras lives, tá? Com outros assuntos. Tá? Gente, o assunto realmente é muito vasto, são muitos detalhes e não deu para poder especificar. Espero que realmente tenha sido proveitoso, tenha sido muito importante para você e que vocês continuem aí salvando vidas, porque esse é o nosso objetivo e o nosso propósito, tá? E que Deus nos abençoe e que possa dar uma noite maravilhosa. E outra coisa, diga para seu colega do seu lado agora, ó, você é muito importante, tá? Ou sua família, alguém que esteja do seu lado. Se você está no plantão, tá? Diga para ele que ele é muito importante e que Deus está com ele, tá? Gente, forte abraço e segue aí. Campanha de valorização permanente da nossa classe. E até a próxima live, semana que vem, dia 30 do 6, junto com, ou melhor, dia 30 do 6 agora, com a Almerinda, campanha de valorização permanente da enfermagem, que é falando sobre segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Então me acompanhe, vamos nessa num futuro promissor diferente da nossa classe. Marcos, negão, um forte abraço. Viu? Galera, quer falar mais alguma coisa? Estou à disposição, quem tiver dúvida, quem quiser saber algo mais, quem tiver artigo para mandar para mim para poder estudar também, entendeu? Sobre o tema, tamo aí, valeu? Beleza, Marcão, manda aí para mim aí depois a cópia do vídeo. Forte abraço, até valeu, irmãozinho, um abraço. Pronto, feliz, tchau. Tchau. Fecha aí em cima.